Há mais de 2 anos nós estamos tentando avisar que se o Brasil continuasse financiando ditaduras, nós mais cedo ou mais tarde sofreríamos as consequências. Por que eu digo isso? A OTAN, que envolve vários países da Europa, decidiram agora colocar tarifas de 100% no Brasil. Preste atenção, o Brasil abandonou a democracia mundial e agora pagará um alto preço por isso. Ministros do STF, corram, mas corram, que a Lei Magnitsky vem aí! Perícia conclui que pendrive encontrado na casa de Bolsonaro é irrelevante para a investigação. É isso mesmo. Depois de todo estardalhaço, a perícia realizada no pendrive apreendido no banheiro da residência de ex-presidente Bolsonaro concluiu que o dispositivo não contém informações úteis às investigações sobre os possíveis ataques ao Estado Democrático de Direito. O conteúdo foi considerado irrelevante para o inquérito conduzido pela Polícia Federal. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. PF não permite imagens de Barroso preso dentro de elevador. É isso mesmo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, ficou preso em um elevador no prédio da Ordem dos Advogados do Brasil em Fortaleza na manhã desta segunda-feira. O ministro foi resgatado por agentes do Corpo de Bombeiros. Após o resgate, ele saiu sorrindo e não teve ferimentos. A Polícia Federal não permitiu que os jornalistas fizessem imagens do momento. Ninguém sabe dizer o motivo desse preciosismo da PF. Ninguém está feliz com o que está acontecendo, ninguém está celebrando essas sanções, essas tarifas do Donald Trump em cima do Brasil, mas a verdade é que há mais de 2 anos nós estamos tentando avisar que se o Brasil continuasse financiando ditaduras, ajudando grupos terroristas, se aliando à escória da humanidade, nós mais cedo ou mais tarde sofreríamos as consequências. Mas não adiantou. Lula vai defender o Irã, Lula fica do lado de terroristas do Hamas fazem vídeo apoiando Lula, Alckmin vai por Irã tirar foto ao lado dos principais líderes terroristas do mundo, traz para o Brasil um narcoditador condenado nos Estados Unidos e, para piorar, fica sempre do lado da Rússia na invasão da Ucrânia. O que é hoje a pauta mais importante no ponto de vista geopolítico. O mundo inteiro já não aguenta mais essa guerra Ucrânia e Rússia, sabendo que a Rússia começou isso ao invadir a Ucrânia. Não estou isentando o presidente da Ucrânia, Zelensky, de todas as responsabilidades, o cara realmente é uma piada, mas a Rússia invadiu a Ucrânia. E tem alguns países que continuam financiando a Rússia. Como vocês sabem, no governo Biden foi colocado sanções em cima da Rússia. Sanções que impossibilitam que a Rússia faça negócios com vários países, uma espécie de embargo, para ver se diminuindo o poderio financeiro desse país, ele não invadiria mais ou sairia do território ucraniano. Só que teve alguns países que fizeram questão de continuar financiando a Rússia. Índia, China e adivinha só, Brasil. Brasil, China e Índia podem ser punidos por negócios com Rússia, alerta secretário-geral da OTAN. Peraí, havia um aviso de que países que fizessem negócios com a Rússia seriam sancionados ou também poderiam sofrer embargos e até tarifas, mas esses 3 países insistiram em continuar fazendo negócio com a Rússia. Agora eu vou mostrar para vocês como que não é simplesmente fazer um negócio ou continuar o que já existia, não. Foi aumentar o fluxo de negociações com a Rússia para financiar esse país na guerra. Ou seja, o Brasil, o governo do Lula, usou o nosso dinheiro para financiar uma ditadura. E está aqui, saiu no Poder 360. Brasil dobrou importações da Rússia após guerra na Ucrânia. Valor importado de produtos russos foi de 6 bilhões em 2021 para 12 bilhões em 2024. E o gráfico, gente, não tem como você se enganar. Brasil duplicou importações da Rússia após a guerra. Nós saímos de 2021, governo Bolsonaro, 6,2 bilhões, para 12,2 bilhões aqui em 2024. Olha isso daqui. Isso aqui mostra um país que está ativamente escolhendo financiar uma ditadura que hoje é o maior problema no mundo. E agora vai sofrer as consequências. Por que eu digo isso? A OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que envolve vários países da Europa, Portugal, Espanha, França, Itália, Alemanha,
decidiram agora colocar tarifas de 100% no Brasil. Preste atenção, não é Donald Trump, tá? Não é os estadunidenses imperialistas, colonizadores, não. É o mundo democrático decidindo impor tarifas no Brasil, porque o Brasil, com o governo Lula, decidiu usar o nosso dinheiro para financiar uma ditadura que está invadindo a Ucrânia. Sendo que o mundo está pedindo para parar. O que vocês acharam que iria acontecer? Nós estamos há mais de 2 anos avisando. Isso que o Lula está fazendo vai ter graves consequências na vida do povo brasileiro. Mas não adianta. Lula não recua, Lula insiste. Foi participar do evento lá na Rússia, onde só tinha ditador. Mas é ditador do nível de filme mesmo, Rambo. Ditador que corta a cabeça dos seus adversários com machado. E tá lá o Lula, sentado do lado dos piores, mais sanguinários e psicopatas ditadores do mundo. O Brasil abandonou a democracia mundial e agora pagará um alto preço por isso. Mas, na verdade, quem pagará somos nós, o povo brasileiro. Não só aqueles que fizeram L, todos nós pagaremos um altíssimo preço. E agora a nossa Suprema Corte está sendo sancionada, cara, isso aqui é uma loucura. A nossa Suprema Corte está sendo sancionada, está sofrendo punições por estar apoiando esse governo ditatorial que financia ditaduras e por estar fazendo exatamente o que a Suprema Corte da Venezuela fez. Olha só. Estados Unidos impõe sanções aos 8 juízes do Supremo da Venezuela por usurpar parlamento. Aqui, os Estados Unidos, o malvadão, impôs sanções nos ministros do STF da Venezuela porque eles destruíram o parlamento. Isso aqui foi em 2017. Eles dissolveram o parlamento e passaram a legislar. Não vou nem falar da perseguição que eles fazem lá, das prisões ilegais, mas pelo fato de terem destruído um dos pilares da democracia. É exatamente o que está acontecendo no Brasil. A elite que domina a política brasileira hoje, governo, STF, está 100% alinhado com as piores ditaduras, autocracias, terroristas do mundo. E acham ruim quando há uma interferência internacional para impedir que isso avance. Porque para eles, ter a liberdade de ficar ao lado de terroristas e ditadores é soberania. Aí eu pergunto, você acha que para a maioria do Brasil a opinião é nós devemos sim ficar do lado das ditaduras, dos terroristas e financiar ditaduras? Aumentar imposto para financiar ditadura? Eu tenho certeza que não há nada de soberano em ficar com ditaduras e terroristas. Ministros do STF, corram, mas corram, que a Lei Magnitsky vem aí! Bom dia, bom dia, bom dia, meu muito bom dia para vocês, meus queridos amigos não sancionados. Como estão vocês nessa linda segunda-feira, hein? Nesse nosso primeiro encontro com Justiça do Dia, eu vou mostrar para vocês a nova versão do filme, daquele filme Corra que a Polícia Vem Aí. E olha, também não é essa nova versão que saiu aí neste ano, não é. É um novo filme, é o filme Corram que a Lei Magnitsky Vem Aí. Você vai ver comigo agora como que o clima do STF no governo Lula é de terror absoluto com a perspectiva da aplicação de sanções financeiras da Lei Magnitsky, que devem chegar logo logo. Bora então começar com o Trump tocando horror em Brasília. Olha só essa matéria que saiu no portal UOL. Governo vê Trump convencido de causa bolsonarista e teme novas sanções. Poxa, mas não era tudo bravata dos bolsonaristas, do Eduardo Bolsonaro, do Paulo Figueiredo? Não era tudo tic-tac? Agora que a água tá aí batendo no pescoço, aí vocês acordaram então, né? Gente, olha o governo Lula finalmente entendendo o tamanho do buraco em que eles se meteram e do qual ele não sabe como sair. Diplomatas brasileiros que acompanham as relações entre Brasil e Estados Unidos disseram à coluna que em Washington a percepção é que a questão de Bolsonaro e do Brasil tomou contornos de ofensa pessoal para o Trump e que a crise diplomática ainda pode escalar para muitos outros aspectos, além do econômico, com consequências imponderáveis. Puxa vida, quem diria? Quem poderia imaginar que Lula xingar Trump de fascista e outros nomes que você sabe quais são daria nisso, hein? Quem diria que Lula dizer para Trump não falar grosso com ele daria nisso, hein? Quem diria que Moraes provocar o Trump
Dia sim, dia também, com decisões ilegais, censura, empresas e cidadãos americanos, daria nisso. Quem diria que Moraes atropelar a soberania americana, dando ordens para serem cumpridas lá nos Estados Unidos, sem passar pelos canais adequados, daria nisso? Quem diria que Moraes mandar impor cautelares ilegais a Bolsonaro um dia depois da carta de apoio do Trump, daria nisso? Eu jamais poderia imaginar, hein? E você? Se você tá tão surpreso quanto eu, não com esses fatos, não com as consequências dessas condutas, mas sim com a tolice de Lula e de Moraes que provocaram um gigante, que cutucaram ali onça com vara curta, deixa o seu like com força e bora agora ver essa outra matéria que saiu no UOL. Governo já projeta sanção financeira dos Estados Unidos contra Moraes e prepara reação. O governo federal está considerando como real a possibilidade de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, seja alvo de sanção financeira por parte dos Estados Unidos. Um aliado próximo do presidente Lula diz que, se a medida se concretizar, o governo deve levar o caso para os tribunais internacionais, como a CIDH, Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Gente, a Terra plana, ela não gira, ela capota. Quer dizer agora que o governo Lula vai ter que buscar a Comissão Interamericana de Direitos Humanos para defender o Moraes? Quer dizer que antes nós éramos quem estava buscando a comissão para denunciar os abusos, a censura do Moraes e do STF. E agora é Moraes que vai atrás, vai recorrer à corte? Olha só o desespero do governo. O entorno de Lula entende que a medida é unilateral, de prerrogativa do presidente americano e, portanto, não há o que ser feito para impedir uma eventual sanção, mas que, se implementada, cabe ao governo levar o caso a cortes internacionais para mostrar que Moraes não é um violador de direitos humanos. Boa sorte, governo Lula, boa sorte convencendo o mundo de que Moraes não é um violador de direitos humanos depois da maior democracia do mundo. Aliás, a potência responsável por metade do orçamento da comissão ter sancionado, ter punido Moraes justamente por esse motivo. Depois de toda a censura imposta por Moraes a 213 milhões de brasileiros, ou melhor, 213 milhões de tiranos, pequenos tiranos, nas palavras do STF. Nós confiamos no seu potencial, Lula. Vai lá mostrar que Moraes não é abusador, vai? Manda ver. Mas sabe qual que é a melhor parte de tudo isso? Não vai adiantar nada, porque os Estados Unidos não são nem signatários da Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Eles não estão sob a jurisdição nem da comissão, nem da corte. Faltou o governo aí trabalhar e fazer o seu dever de casa para variar. E na comissão, olha aí, os Estados Unidos acabaram de emplacar 2 das 3 vagas de 7, derrotando agora recentemente o candidato de Lula. Tem vídeo aqui no canal sobre isso. Isso aqui foi um movimento que, escrevam aí, ainda vai impactar o nosso futuro. E olha, gente, não é à toa que eles do governo Lula, do STF, estão com medo. A Lei Magnitsky é para fazer qualquer um voltar para a idade da pedra em termos tecnológicos. Olha aí. Na prática, o ministro poderia perder cartões emitidos por bancos americanos, ter o acesso a pagamentos como Google Pay e Apple Pay bloqueados, além de ser monitorado por empresas americanas como Google para garantir que ele não está contornando as sanções, segundo a legislação. Empresas e cidadãos americanos ficam impedidos de negociar com Alexandre de Moraes. Então, gente, corram para assistir a esse novo filme. Corram que a Lei Magnitsky vem aí. É o novo filme. Corram que a Lei Magnitsky vem aí. E vocês corram para assistir a esse novo filme aí. Para não perder nenhuma cena. Eu já comprei o meu ingresso. Eu tô com o meu balde de pipoca quentinha, prontinho, só esperando ele começar. E para você não perder nenhuma cena, é só você se inscrever aqui no canal e acionar aqui embaixo o sininho das notificações, que você recebe todas as notificações que nós vamos mostrar aqui cada detalhe desse filme para vocês. E você, tá ansioso pro filme? Conta aí pra mim nos comentários. Surtada, gente! Surtada! Daniela Lima ataca ministros do STF. Como assim, Deltan? Daniela Lima atacando ministros do STF? Não é possível. Ela é a maior aliada, é porta-voz deles, é a maior porta-voz da galáxia. Calma. Respira. Primeiramente, bom dia e boa segunda-feira para você. Que seja uma semana abençoada e abençoadora.
E bom dia para você que não foi sancionado, punido por Trump, que não perdeu o seu visto, não perdeu o direito de buscar viajar para os Estados Unidos e que nem foi manchado internacionalmente como um violador de direitos humanos. Porque para quem apoia abusadores do poder, para eles com certeza não é um bom dia. E pelo jeito não é um bom dia para Daniela Lima. Afinal, ela surtou a ponto de parar as férias dela para atacar ministros do STF. Vamos ver então, primeiro, o ataque da Daniela Lima aos ministros e depois eu vou chamar o VAR e mostrar para vocês em detalhes a verdade sobre esse ataque. Bora lá então, vamos pro primeiro ponto com a Daniela Lima, em meio às suas férias, tendo um verdadeiro surto com as sanções do Trump e aparecendo nas redes sociais para fazer um ataque claríssimo à nossa democracia, às nossas instituições, recheado de discurso de ódio e de desinformação. Afinal de contas, pelas regras da própria Daniela Lima, eu acho que configura tudo isso. Olha aí comigo, ó. Às vezes, ficar fora de uma lista de sancionados não é motivo para alívio, mas de vergonha. A nossa Constituição é sábia, deu vitalicidade a alguns detentores de cargos para que suportasse o peso de não sustentar ossos, mas instituições. Um país que se julgue sério é obrigado a defender as suas. Elas são maiores do que os homens que temporariamente as ocupam. Volto para as férias e me solidarizo com aqueles que respeitam o Brasil. Presta atenção aí nesse trecho sublinhado. Ficar fora de uma lista de sancionados não é motivo de alívio, mas de vergonha. Olha, para começar, ela tinha que estar com vergonha, então, que ela ainda não tá, pelo menos por enquanto, no time aí de sancionados, né? Gente, ela surtou. Essa publicação aí da Daniela Lima é vergonhosa por 3 motivos. Você consegue imaginar quais aí? Por quais 3 razões que isso aí é vergonhoso? Olha, você não gosta dessa publicação aí como eu não gosto, mas por quê? Por ela ser 3 coisas. Primeiro, a postagem é mentirosa. A postagem é subserviente e a postagem é cínica. E eu vou te explicar esses 3 pontos, mas tem aí uma inversão total de valores patrocinada pela jornalista. Eu não duvido até que a Daniela Lima sequer tenha escrito isso. Vai que ela recebeu isso aí numa mensagem diretamente de um ministro do Supremo, aí balançando lá, ela copiou, colou e aí só incluiu as férias aí para dar uma disfarçada, para dar uma despistada. Vamos por partes, gente. Primeiro, essa publicação aí ela é mentirosa, ao dizer que não ser sancionado pela maior democracia do mundo é motivo de vergonha. Quem tem que sentir vergonha, Daniela Lima, são os ministros que deveriam guardar a Constituição, mas que em vez disso corrompem a Constituição ao fazer gato e sapato dela, ao fazer dela trampolim para o exercício puro de poder e perseguição política, da sua visão de mundo, ao violar a Constituição para praticar vingança contra seus inimigos. Quem tem que sentir vergonha não são os ministros que usam o poder para defender a Constituição, mas quem tem que sentir vergonha são aqueles que usam o poder da caneta para silenciar, calar, censurar, amordaçar os seus compatriotas, cidadãos brasileiros, cientes de que eles estão promovendo sim a censura, algo que a Constituição proíbe. Quem tem que sentir vergonha são os ministros que se encontram aí no escuro, dentro e fora do país, naqueles convescotes, se encontram com o presidente da República, com políticos, com empresários que têm processos, interesses lá no Supremo Tribunal Federal e que custeiam vantagens indecentes para esses mesmos ministros. Quem tem que sentir vergonha são os ministros que destruíram a maior operação de combate à corrupção do mundo. Essa sim que colocou bandido na cadeia, mas em vez deles punirem esses bandidos reais, eles condenam uma mãe de família a 14 anos de prisão por sujar uma estátua com batom. Esse sim tem que sentir vergonha. Shame on them, como dizem os americanos. Em segundo lugar, é absolutamente nauseante o nível de subserviência da jornalista, que atua como uma verdadeira porta-voz de certos ministros do Supremo, a ponto de ela atacar os 3 ministros que não foram sancionados e atacou eles abertamente em uma rede social. Aí eu pergunto, ela que condena na televisão todo dia as fake news, o discurso de ódio das redes sociais, condena as redes sociais, ela pode atacar assim abertamente os 3 ministros do STF impunemente? Olha aí, ó. Ela, pelos parâmetros dela, não pelos parâmetros da Constituição, que não são os dela, mas pelos parâmetros dela, ela pode fazer isso aí? Isso aí não é um ataque às instituições pelos seus próprios parâmetros? Ou agora pode dizer que ministros são uma vergonha? Pode? Opa!
Olha só, hein? Se pode, a Daniela mudou a visão dela, né? E em terceiro lugar, gente, a postagem aí é uma inversão completa de valores. A jornalista que deveria estar ali fiscalizando o exercício do poder, fiscalizando os ministros que exercem o poder e defendendo que eles façam isso em benefício da população, em vez disso, ela protege, ela blinda o poder e ela passa pano para os abusos do poder. Olha, se você está tão cansado como eu tô desse tipo de jornalismo, eu tenho que te pedir uma única coisa. Apoie quem faz jornalismo de verdade, não recebe dinheiro público e vive só do nosso apoio. Assine a Gazeta do Povo. A Gazeta, ela patrocina o nosso canal, ela liberou para vocês que são inscritos aqui um super desconto na assinatura, R$ 4,90 por mês nos 6 primeiros meses. É menos do que um pão de queijo com um cafezinho e assim a gente vai apoiar o trabalho do jornal que vive das assinaturas porque não aceita receber R$ 1 do governo. Nem sequer ser capacho dos ministros do STF, o que garante que você não vai ver gente como a Daniela Lima ali dentro. Então acessa agora gazetadopovo.com.br/Deltan e você também pode usar esse QR Code aqui da tela, mirar com o seu celular e você vai para a página de assinatura. Eu vou repetir, gazetadopovo.com.br/Deltan, assine, tem acesso a informação de qualidade, imparcial, boa, checada, tem acesso a colunas como do Marcel Van Hatten, Nicolas Ferreira, as minhas colunas lá, Alexandre Garcia, do Guzo. E assim você vai ajudar ainda a continuar a trazer jornalismo corajoso e comprometido com a verdade, com a justiça e com a liberdade. Nós nos vemos lá dentro. Bom pessoal, esse foi mais um vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.